Fala galera, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho de duas reflexões que eu tive ao fim dessa pintura aí, que vocês já estão vendo na tela. Foi um trabalho bem legal assim, de fazer, né? Por um motivo específico que... isso não é um trabalho que eu tava pensando em trazer aqui pro canal, né? Eu comecei a rascunhar sem muita noção do que eu tava fazendo, só pra soltar um pouco o braço, e acabei gostando assim dessa ideia que surgiu, né? E a partir disso eu consegui fazer algumas reflexões legalzinhas, né? Que eu acho que seria legal de dividir com vocês, né? Muitas vezes a gente acaba focando, né? E ficando bitolado nos nossos estudos de desenho, pintura, 3D ou qualquer outra dessas áreas aí, né? Pode se colocar assim também música e tudo mais. E a gente acaba focando muito tempo nos estudos, esquecendo do resto, né? Ou focando só nos nossos projetos e tudo mais, esquecendo dessa coisa despretensiosa que foi o que começou a gente a fazer mesmo, né? O trabalho. Essa coisa de você sentar para desenhar na manhã do domingo, né? Vendo desenho quando eu era criança. E aí acontece isso que tinha muito tempo que eu não pegava no papel e falava, vou rabiscar o que vier aqui e o que vier tá bom, sabe? E essa experiência é positiva, assim, sabe? Não foi uma ideia que eu tive, como eu tenho várias ideias, né? De uma cena assim, enquadrada assim, fazendo assado. Foi só, vou começar a fazer uma bola aqui no papel e ver, e no caso não era no papel, no caso era no digital, e ver o que vai sair desse teste maluco aqui que eu tô fazendo, né? Vou tomando todas essas decisões bem na hora que eu tô fazendo. Acho que ainda tem um valor nisso, né? Tem muitos autores, né, que falam muito na hora do desenho você já ter as coisas muito bem planejadas e tudo mais. Embora eu acho que realmente para fazer, sei lá, trabalhos comerciais e tudo mais, esse tipo de planejamento é necessário, né? Aquele trabalho lá que eu fiz a pintura que eu fiz do vídeo anterior do Zop, ele nunca teria saído se eu não tivesse planejado certinho o ângulo de câmera e tudo mais. Mas me parece também que existe um certo valor na despretensão, sabe? De você simplesmente ir e fazer um rosto, fazer um personagem e tudo mais. Não vai ficar a coisa mais inovadora do mundo, mas vai ter uma leveza, né? Que eu acho que as coisas muito planejadas acabam se perdendo, né? E aí eu acho que é legal a gente ter esse tempinho nas nossas produções para poder fazer essas paradas, essas coisas menos pretensiosas. Um outro ponto que eu acho que também que é muito importante de falar, que eu tive fazendo esse projeto, é pensar um pouco nessa questão do cansaço, mas não no cansaço físico de você estar lá desenhando, mas no seu cansaço de visualização de uma arte. O que eu estou querendo dizer isso? Nesse desenho aí, eu fiz ele dividido em 3 dias, basicamente, né? No primeiro dia ali, eu fiz rapidinho um esboço, né? Comecei a fechar umas cores. Aí no segundo dia, eu fui começar a pintar de verdade. E no terceiro dia, eu terminei ela de fato, né? E nem foi um processo de muito tempo, assim, né? De tempo total de gravação, esse vídeo deve ter aí mais ou menos umas 3 horas. O que não é muito tempo, mas eu posso dizer que eu dividi mais ou menos 1 horinha por dia para fazer esse trabalho, né? E essas pausas entre os trabalhos foram muito bons para conseguir chegar com um novo olhar para essa obra, né? Mesmo sendo mais despretensiosa assim, né? Quando eu tava muito focado, eu não via determinados erros que eu só fui vendo com esse distanciamento, né? Essa ideia que você precisa de fato de um certo distanciamento para você conseguir enxergar o todo daquilo que você está fazendo, né? Quando a gente está lá, a gente tá muito focado em só ver as partes, e aí quando a gente olha para trás aí, a gente começa a olhar o todo, né? Uma coisa que eu demorei muito tempo corrigindo nessa pintura, por exemplo, foi a diferença de contraste, né? Entre o fundo e o primeiro plano, né? Tava tudo muito parecido, e eu acho que se eu tivesse deixado para fazer isso em um dia ou em 2 dias, né? Eu não teria me sacado nisso, né? Não teria me incomodado tanto, assim, essa falta de contraste que essa imagem tem. Embora isso possa parecer, né, uma coisa não muito comum, né, isso é muito usual em vários tipos de criação, né, esse deixar a obra descansar. Tem vários autores de livros e escritores de forma geral que usam essa metodologia de você escrever, fazer seus rascunhos e tudo mais, nesse caso de rascunhos literários, e deixar esse texto parado na gaveta por 1-2 meses e aí sim reler ele para ver onde que tá errado, o que precisa melhorar e tudo mais, né.
E na história da arte, assim, a gente tem isso também, né? De obras que são feitas com vários meses, várias semanas, né? E por conta do jeito que a internet funciona hoje, né? A gente tem muito essa questão de fazer uma imagem correndo e vamos lá para a próxima e já vai fazendo, já faz um rascunho e em 4 horas direto já sai com uma arte, porta e vai para a próxima, né? Isso acaba gerando um pouco daquele efeito que vai passando algumas semanas, né? A gente começa a desgostar de tudo que a gente publicou, né? Justamente por isso, porque a gente começa a ter esse distanciamento, né? E começa a ver esses erros que estavam nas nossas artes e tudo mais. E talvez eu como pessoa, né? Como você sabe que gosta muito de processo e tudo mais, esse processo de deixar descansar é um que a gente deveria começar a colocar assim na nossa pipeline, né? De dar um tempo para ter um novo olhar para o projeto, para conseguir pegar erros e tudo mais. Existem metodologias, né, para você. Existem ferramentas já que as pessoas usam para conseguir ter esse distanciamento, né? Como, por exemplo, flipar a imagem para ver ao contrário e tudo mais, e assim encontrar alguns erros. Mas eu acho que nada é tão efetivo quanto, de fato, essa diferença espacial, assim. E, obviamente, né, no meu trabalho como designer e tudo mais, motion designer, editor de vídeo, já tinha um pouquinho dessa percepção, mas a gente acaba esquecendo disso quando vai levando em outras áreas, né? Que a gente tem essa possibilidade de... A gente não precisa entrar nesse jogo da internet de ter que fazer todas as coisas muito rápido e postar muito rápido e tudo mais. A gente pode dar nosso tempo, principalmente quando a gente tá falando de estudo, né? Porque, igual eu falei lá atrás, trabalhos comerciais, né? Eles precisam ser mais corretos, mas quando a gente fala das nossas coisas, talvez a gente pode ter alguns insights, e esses insights vão ajudando a gente futuramente a não cometer esses erros nos nossos trabalhos comerciais, assim, de fato. A coisa que eu deixaria aí hoje com vocês é essa perspectiva que a gente pode dar um tempo e fazer as coisas, né? E aí é chato porque tem que arrumar e a gente não gosta de arrumar, mas voltar e consertar é uma excelente forma de estudar e ver o que a gente fez de errado, né? Acho que é por isso que tem muita gente que também fala que faz alguns desenhos, abandona e não volta nunca mais, né? Talvez essa preguiça de consertar esses erros, mas é muito importante consertar esses erros, porque consertar esses erros é que vai evitar a gente de fazer eles futuramente, eu acho, né? Tô tirando aqui a informação do infinito, mas eu tenho essa percepção, né? Não tenho provas, mas eu tenho convicções. Então, basicamente isso, essa foi a ilustração. Eu ainda perdi um pedacinho final dela, assim, que eu fiz algumas modificações, mas é isso. Espero que tenham gostado. Se possível, deixem o like, se inscrevam. É isso aí. Valeu. Falou.